Você já deve ter visto diversas criaturas aterrorizantes em muitas histórias de terror e que foram de alguma maneira adaptadas em muitos livros, filmes e séries. Mas você já ouviu falar de um homem-mariposa que causa desastre por onde passa e aterroriza os moradores locais? Essa criatura é mais uma lenda norte-americana que causa arrepio só de ouvir falar. O nome da criatura em questão é o Mothman. Ficou curioso? Assista ao vídeo até o final para saber mais. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro do universo mitológico e não perder nada. Mothman é uma bizarra criatura que apareceu em Charleston e Point Pleasant, West Virginia, nos Estados Unidos, entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Antes e depois destas datas, há relatos apenas esporádicos de aparições, com alguns tendo sido bem recentes, como em 2007. A maior parte dos relatos descreve o Mothman como uma criatura alta, tendo em média 2 metros de altura, com enormes olhos vermelhos assustadores e grandes asas de morcego. Frequentemente é mencionado que a criatura aparece sem cabeça, com os olhos na altura do peito. As aparições mais antigas de que se tem notícia foram relatadas pelo jornal New York Sun, a partir de 18 de setembro de 1877. As notícias diziam que uma criatura humanoide com asas de morcego ou de algum tipo de inseto foi vista em Nova York, particularmente no bairro do Brooklyn, durante os anos de 1877 a 1880. No entanto, de acordo com alguns relatos, o Mothman passou a ser chamado com esse nome pela primeira vez em 1926, por um menino de West Virginia. No mesmo período, 3 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério da região viram uma figura humanoide de cor marrom e com asas levantando voo de trás das árvores. Ambos os incidentes foram reportados separadamente um do outro. De 1926 a 1960, registrados mais de 1000 aparições do Mothman nos boletins dos Estados Unidos. Muitos destes provavelmente falsos devido à histeria da população todas as vezes que os jornais abordavam o assunto. O mais bizarro nisso tudo é que, com o passar do tempo, uma segunda criatura supostamente começou a ser mencionada justamente com o Mothman nos relatos de testemunhas oculares. Essa criatura foi apelidada como Ingrid Cold. De acordo com os relatos da época, essa criatura acompanhava o Mothman, sempre observando as pessoas de longe. Sua aparência era sinistra, tinha mais de 1,80 m de altura e estava vestido com um macacão verde brilhante que parecia refletir as luzes da rua. Havia um largo cinto preto ao redor da sua cintura e sua face era bastante sombria, com pequenos olhos arredondados, bem brilhantes e bem separados. De acordo com o livro Estranhas Criaturas do Tempo e do Espaço, de John Akil, o Mothman começou a ser visto em Ohio a partir de 1959, quando sobrevoou muito rapidamente a casa de um médico da região. A testemunha, esposa do médico, relatou parecer se tratar de uma borboleta gigante. Com medo, ela não espalhou o relato para muitas pessoas. O som emitido pela criatura foi descrito por ela e outras testemunhas em locais e dias diferentes, como sendo o som de um grande rato. Apenas 3 dias após o relatório inicial dos coveiros, na vizinha cidade de Point Pleasant, 2 casais notaram uma criatura de asas brancas com cerca de 1,80 m de altura, parada na frente do carro em que todos estavam dentro. As testemunhas ainda enfatizaram que os grandes olhos vermelhos eram extremamente hipnóticos e ameaçadores. Eles então alegaram que correram para dentro de uma fábrica com o carro. Quando a criatura começou a se mover em direção à porta da fábrica, os 4 entraram em pânico e fugiram. Logo depois, viram o mesmo tipo de criatura na encosta de uma colina perto da estrada. Ela então abriu as asas, levantou o voo e seguiu o carro, que àquela altura já estava a 160 km por hora. A criatura os seguiu pela rodovia 62 até saírem da cidade de Point Pleasant. Um dos 4 disse ao investigador John Akil que o monstro nem batia as asas e ficava apenas os seguindo de cima. Os 4 disseram ao xerife interino da cidade que a criatura emitia um ruído como de um disco tocando em alta velocidade. Sabendo quão absurdo isso deve ter soado para um jornal local, em uma pequena comunidade na década de 1960, uma testemunha insistiu que a aparição não poderia ter sido fruto de sua imaginação. Ela garantiu ao jornal: "Se eu tivesse visto sozinho, não teria dito nada, mas éramos 4 de nós que vimos."
A princípio, os repórteres ficaram céticos. Nos jornais, eles chamaram Mothman de pássaro e criatura misteriosa. No entanto, eles colocaram a descrição de Mallet, que significava algo como homem com asas. Outro relato estranho foi recebido pela polícia de Charleston através de uma ligação telefônica, que ocorreu às 10h15 da noite, no dia 21 de novembro de 1966. Durante a ligação, o homem estava muito exaltado, nervoso, e insistia que um homem alado estava sentado no telhado de sua casa. A criatura, segundo ele, tinha cerca de 1,80 m de altura, uma envergadura de asas de aproximadamente 2,40 m e grandes olhos vermelhos. Alguns outros relatos também são coerentes com o fato de que a criatura perseguiu carros nas estradas e pessoas a pé. No entanto, muitos testemunharam que a criatura tinha um jeito de andar extremamente desajeitado, o que causava mais pânico para quem presenciava a cena. Há também muitas coincidências das aparições da criatura com relatos de aparecimento de OVNIs. Diversas pessoas em Ohio no ano de 1966 relataram terem visto discos voadores. As testemunhas desses relatos, ao que tudo indica, eram pessoas honestas e altamente devotas às suas convicções religiosas, e supostamente não teriam motivos para mentir sobre esse caso. Muitos avistamentos foram relatados na área de Point Pleasant no ano seguinte, à medida que a lenda do Mothman se espalhava. O Gettysburg Times, outro jornal da região, relatou 8 avistamentos adicionais no curto espaço de 3 dias após as primeiras aparições. Isso incluiu 2 bombeiros voluntários, que disseram ter visto um pássaro muito grande com grandes olhos vermelhos. Um residente de Salem, também em West Virginia, afirmou que viu padrões estranhos aparecendo na tela de sua televisão durante uma noite, seguidos por um som misterioso do lado de fora de sua casa. Iluminando uma lanterna na direção do barulho, o residente supostamente testemunhou 2 olhos vermelhos semelhantes a refletores de bicicleta olhando para ele. Esse testemunho continua popular nos mitos do homem-mariposa, especialmente porque supostamente levou ao desaparecimento do cachorro do residente. O que deixa toda essa história ainda mais misteriosa e também leva a uma pergunta que até hoje não tem uma resposta certa. O que essa criatura macabra poderia querer com um simples cachorro de estimação? Em 15 de dezembro de 1967, pouco mais de um ano após o primeiro avistamento do Mothman, o tráfego estava ruim na ponte Silver Bridge, originalmente construída em 1928 para conectar Point Pleasant, West Virginia, a Galípolis, Ohio. Na ocasião, a ponte estava lotada de carros. Isso sobrecarregou a ponte, que havia sido construída em uma época em que os carros eram mais leves. O lendário modelo T, fabricado pela Ford na década de 20, pesava apenas 680 quilos, uma quantia modesta em comparação com a média de 1967 para um carro popular da época, que era por volta de 1.800 quilos. Os engenheiros da ponte não pensaram a longo prazo ao projetar a ponte para as décadas seguintes de sua construção, nem foram cautelosos ao criar essa estrutura. O projeto da ponte apresentava muito pouca redundância, o que significa que, se uma parte falhasse, não havia quase nada para impedir que outras partes também falhassem. E naquele dia frio de dezembro, foi exatamente isso que aconteceu. Sem aviso ou algum sinal de alerta, uma única barra perto do topo da ponte no lado de Ohio rachou. A corrente quebrou e a ponte, com seu cuidadoso equilíbrio perturbado, caiu em pedaços, mergulhando carros e pedestres nas águas geladas do rio Ohio abaixo. 46 pessoas morreram, afogadas ou esmagadas pelos destroços. Após os avistamentos do Mothman, o colapso da ponte foi a segunda coisa terrível e bizarra a colocar Point Pleasant no mapa em um ano. Portanto, não demorou muito para que alguns conectassem os dois, e o Mothman ser considerado o principal culpado pelo desastre da ponte. No total, foram 26 observações documentadas como descrições do Mothman em West Virginia entre 1966 e 1967. Histórias semelhantes continuaram a serem descritas nas cidades próximas até 1969. O Mothman foi supostamente avistado em outros eventos desastrosos desde o colapso da ponte, com pessoas alegando ter visto a criatura antes de terremotos, tsunamis e até mesmo o ataque terrorista de 11 de setembro nas Torres Gêmeas do World Trade Center. Isso acabou deixando os moradores e contadores de histórias divididos sobre se Mothman deve ser considerado uma criatura maligna ou benevolente.
Alguns dizem que a criatura traz o azar ou causa esses desastres de alguma forma, mas outros especulam que Mothman pode ser capaz de ver o futuro e que o monstro parece alertar as pessoas sobre uma desgraça iminente. A única aparição documentada fora dos Estados Unidos ocorreu na Inglaterra, numa estrada rural perto de Sanling Park, em 16 de outubro de 1997, quando 4 jovens relataram ter visto uma estrela subir aos céus e sumir atrás das árvores não muito longe dali. Com medo, eles fugiram, mas logo depois pararam para ver uma luz dourada e oval que sobrevoava um campo a 80 metros de distância. O OVNI foi então para uma área arborizada e desapareceu de vista. De repente, eles viram uma forma escura desajeitada caminhando em direção a eles, vinda do outro lado do campo. De acordo com os relatos, era preta, do tamanho de um homem comum e sem cabeça, com grandes asas de morcego. Devido à situação presenciada, os 4 jovens preferiram não permanecer no local. Alguns biólogos rejeitaram a ideia de que um monstro voador estava vigiando a cidade. Em vez disso, eles acreditam os avistamentos a uma espécie de pássaro, que é quase tão alto quanto o homem-mariposa descrito nas lendas, e também tem os olhos brilhantes e vermelhos. Característica essa que foi muitas vezes relatada nos supostos avistamentos da criatura. Essa explicação era convincente, especialmente devido ao número de relatos anteriores que descreviam a criatura como semelhante a um pássaro. Algumas pessoas levantaram a hipótese de que um guindaste que havia na cidade na década de 60 estava muito deformado, o que levou as pessoas a verem uma forma de um monstro observando a cidade. A área TNT, um nome que os moradores locais deram a uma série de bunkers próximos que foram usados para fabricar munições durante a Segunda Guerra Mundial, foi sugerido como o local em que vazaram materiais tóxicos para a reserva de vida selvagem vizinha, possivelmente afetando os animais próximos, o que resultou na criação dessa bizarra criatura de asas. Vários estudiosos do caso, porém, acreditam que o Mothman pode ser, na verdade, uma nova espécie de coruja, que possui hábitos exclusivamente noturnos. Outra teoria sugere que a criação do Mothman foi obra de um brincalhão muito comprometido que chegou a se esconder na fábrica de munições abandonada da Segunda Guerra Mundial, onde alguns dos avistamentos ocorreram. De acordo com essa teoria, as pessoas que viviam em Point Pleasant começaram a entrar em pânico. Os moradores ficaram convencidos de que estavam vendo o Mothman em pássaros e outros animais grandes, mesmo muito depois do brincalhão ter desistido da piada, o que acabou levando a uma grande histeria coletiva. É importante notar que a lenda do Mothman tem uma semelhança com vários arquétipos de demônios encontrados entre aqueles que sofreram paralisia do sono, o que pode sugerir que as visões nada mais são do que a personificação de medos humanos típicos, retirados das profundezas do inconsciente e inseridos em avistamentos de animais da vida real quando as pessoas entram em pânico. Em 1975, o autor John Keel combinou os avistamentos do Mothman e o desastre da ponte ao criar seu livro The Mothman Prophecies. Ele também incorporou a atividade de OVNIs. Sua história se espalhou por todo o mundo, e a cidade que originou a lenda logo se tornou icônica entre os teóricos da conspiração, ufólogos e fãs do paranormal. A fama de Point Pleasant como o lar da lenda do Mothman não diminuiu nas últimas décadas. Em 2002, um filme baseado no livro de Keel reacendeu o interesse pelo Mothman. No filme A Última Profecia, de 2002, o ator Richard Gere interpreta um repórter no qual sua esposa parece ter testemunhado o Mothman pouco antes de sua morte. Ele se encontra inexplicavelmente em Point Pleasant vários anos depois, sem nenhuma ideia de como chegou lá, e ele não é o único com problemas para se explicar. Como vários moradores tiveram premonições de desastres distantes, surge a suspeita de visitas de uma figura misteriosa chamada Mothman. O filme, um horror e mistério sobrenatural, não oferece conclusões, comunicando, em vez disso, uma estranha sensação de desarticulação que foi criticada e elogiada pelos críticos. Mais notavelmente, o filme popularizou a imagem do Mothman como um prenúncio da desgraça. A ideia de que as visitas do Mothman previam o desastre levou alguns a fazer conexões com o desastre de Chernobyl, de 1986, o surto de gripe suína no México, de 2009, e o desastre nuclear de 2011 em Fukushima, no Japão. Quanto aos avistamentos do Mothman real, eles diminuíram desde o final dos anos 1960, mas de vez em quando surge um avistamento. Em 2016, um homem que havia acabado de se mudar para Point Pleasant avistou uma criatura misteriosa pulando de árvore em árvore. Ele alegou aos repórteres locais que não sabia da lenda local do Mothman, até que ele mesmo avistou a besta.
De qualquer forma, esses avistamentos, sendo reais ou não, o Mothman ainda pode ser visto em Point Pleasant hoje, na forma de um museu histórico, e também na forma de uma estátua polida de cromo de 3 metros e 60 centímetros de altura, completa com enormes asas de aço e rubi e olhos vermelhos. Além disso, um festival que comemora as visitas do Mothman ocorre anualmente há anos, uma celebração que atrai moradores e turistas. Todo mês de setembro, as festividades celebram uma das lendas locais mais estranhas dos Estados Unidos, que ainda faz as pessoas ficarem mais cheias de dúvidas sobre se todas essas supostas lendas são realmente reais, ou se não passam de simples histórias inventadas. Até o momento, não existe um consenso do que realmente pode ser o Mothman. Qual a sua opinião a respeito dessa criatura? Acredita que ela possa ser real? Se sim, o que ela realmente é? Um experimento bizarro que deu errado? Um demônio? Um alienígena? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de lendas. Caso ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!